Sempre que Deus fala conosco, Ele fala de forma em que seja, apesar de uma palavra geral, para várias pessoas reunidas no mesmo lugar, mas Ele fala de uma maneira que essa palavra se torne individual para a necessidade que cada um de nós temos. Há algumas semanas, aliás, já faz alguns meses, eu fiquei com esse tema no meu coração, proibida a entrada de pessoas perfeitas, e eu comecei a refletir na Bíblia sobre personagens, situações, histórias que trariam ao nosso coração revelações novas da palavra de Deus. Na semana passada eu ministrei sobre o Simão, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E fiquei orando e pensando, Senhor, o que mais que o Senhor pode trazer aos nossos corações? Porque pregar sobre Davi, tem centenas de milhares de pregações. Sobre Moisés, maravilha. Jeremias, Daniel, enfim. E aí, de forma ainda mais intensa, eu fiquei pensando no Dia das Mães, Senhor. Proibida a entrada de pessoas perfeitas, o que eu vou arrumar, Jesus, para eu pregar com esse tema no Dia das Mães? E daí, um dia desse, eu estava assistindo uma série de TV. E nessa série de TV não tinha nada a ver, era uma série policial. Mas a investigadora de polícia falou uma frase naquela série que despertou meu coração. Ela disse a seguinte frase: ninguém coloca um filho nas águas se elas não parecerem mais seguras do que a terra. É claro que essa frase estava falando de Moisés, do nascimento de Moisés. Nós sabemos da história, quando Moisés nasceu, ele foi guardado por sua mãe Joquebede por 3 meses. E depois a sua irmã Miriam o colocou num cesto nas águas do rio Nilo. Então essa frase, né, ninguém coloca um filho nas águas se elas não parecerem mais seguras do que a terra, estava fazendo referência a Moisés. E daí eu fui ler o texto do nascimento de Moisés. E me deparei com a história de 2 mulheres, que eu confesso já li nem sei quantas vezes. Não sei mesmo. 2 mulheres, uma chamada Sifrá e outra chamada Puá. As parteiras do Egito. E quando li aquela história, meu coração começou a bater diferente. Eu falei, Deus, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Está aqui a história de 2 mulheres imperfeitas, mas que ousadamente foram usadas por Deus para uma grande obra. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo de Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 12. A história, né, não detalha tanto a história, mas elas são citadas de forma muito preciosa. Êxodo capítulo 1, versículo 12, que é antes, inclusive, da descrição do nascimento de Moisés. Mas é naquele momento, naquele período. Mesmo assentados, mas com toda a reverência no coração, diante da palavra de Deus, assim diz o Senhor: quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se espalhavam e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, quando ajudarem as hebreias a darem à luz. Prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusavam a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras
E os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. Que história, hein, gente? Fala a verdade. Sifrá e Puá. Pastor, por que essas mulheres eram imperfeitas? Porque eu não sei se você prestou atenção, com certeza sim. Quando questionadas pelo faraó, elas contaram um fato que não era verdadeiro. Elas mentiram ao faraó para preservar a própria vida e para preservar a vida dos recém-nascidos que naquela ocasião tinham, enfim, o seu nascimento quase que uma sentença de morte declarada. Joguem esses meninos nas águas do rio Nilo. Meus irmãos e minhas irmãs eram pessoas imperfeitas que numa ocasião em que era necessário uma atitude transformadora, numa ocasião em que era necessário preservar a vida em tempos difíceis, na sua imperfeição, foram instrumentos valiosos nas mãos de Deus. Sifrá e Puá nos mostram como é possível preservar a vida em dias difíceis. Meus amados e amadas, as parteiras talvez sejam uma das profissões mais antigas do mundo. Provavelmente Eva, depois de dar à luz aos seus filhos, auxiliou as suas noras a darem à luz aos seus netos. Então, desde os primórdios da humanidade, as parteiras sempre se fizeram presentes, auxiliando as parturientes a trazer a vida de novos bebês, meninos e meninas, ao longo de toda a história da humanidade. Até hoje, não sei se é a Dulcineia ou uma das irmãs, Jaqueline, tem a enfermeira ainda, não tem? Chamada enfermeira parteira, não é assim? Eu não sei se é exatamente esse nome. Tem 3 lá na Santa Casa, olha aí que benção. Não entendi quem falou? A Roseli é uma delas, a nossa irmã Roseli é uma delas, olha que benção. Glória a Deus. Então, pena que ela não está aqui para me ajudar aqui, mas já deu o exemplo, né? Sabe, amados? Então, desde aqueles tempos até hoje, existem as enfermeiras que auxiliam as mulheres no parto. Interessante isso, né? As mulheres usadas e ousadas, trazendo vida, gerando novas histórias, preservando sonhos. Agora, eu já tinha preparado essa mensagem, mas hoje de manhã, às 8 horas da manhã, eu fui num sepultamento. Eu fiquei pensando, as parteiras que preservam a vida, que ajudam a trazer sonhos, expectativas e esperanças quando uma criancinha nasce, e do outro lado, do lado oposto, os coveiros, que sepultam vidas, histórias, que sepultam sonhos. Eu fiquei pensando, meus irmãos e minhas irmãs, nessas duas profissões, e provavelmente, possivelmente, das mais antigas do mundo. Eu até gostaria de te perguntar, se você pudesse visitar um lugar ainda hoje, qual lugar você escolheria? Visitar um berçário de um hospital ou o cemitério da cidade? Que lugar você escolheria? Um lugar onde a gente sente aquele cheirinho de vida, aquela esperança da criancinha que chora gostoso, né? Para quem ouve, para a mãe e para o pai. Ai, meu Deus, ai, Jesus, me ajuda. Não, gente, é maravilhoso. Aquele chorinho de criança, aquele cheirinho de vida. Ai, gente, é tudo diferente, fala a verdade. É lindo demais esse momento. Mas como é triste. A gente andar pelas... Hoje é assim, né? Andar pelas ruas do cemitério e ver ali saudade. Saudade daqueles que foram. A crianças, a idosos, a jovens, a pessoas que perderam a vida por causas naturais, a pessoas que perderam as suas vidas por tragédias. Como é
doloroso esse processo, para a gente entender o início e o fim da vida. Talvez por isso o salmista no Salmo 90 disse assim, no Salmo 90, versículo 7, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que possamos entender como a vida é breve. Algumas traduções dizem para que alcancemos a sabedoria, mas o original em hebraico diz para que possamos entender como a vida é breve. E como é breve, queridos, o nosso nascimento e o nosso ocaso, ou seja, a nossa morte. Mas eu não quero falar de morte, quero falar de vida. Amém, queridos? Mas pense, Sifrá e Puá poderiam ser parteiras ou poderiam ser, entre aspas, coveiras. Poderiam ajudar uma criança a nascer ou poderiam sepultar nas águas do rio Nilo crianças. Proibida a entrada de pessoas perfeitas, ou seja, na sua condição de vida, elas entenderam o chamado e a vocação de Deus para as suas vidas. E ali, naquela ocasião, elas foram então desafiadas a não aniquilar sonhos e histórias, mas a preservar a vida, mesmo em dias e em tempos difíceis. Elas foram desafiadas a olhar não com os olhos da circunstância. Se nós desobedecermos, o faraó nos matará. Se nós desobedecermos, nós vamos perder o nosso emprego. Se nós desobedecermos, a nossa família, ela vai nos considerar como impura, porque os egípcios não se davam com os judeus, com os israelitas naquela época. Se nós preservarmos a vida desses meninos, nós vamos perder toda a nossa credibilidade na sociedade. Mas elas entenderam que havia sobre elas um chamado, uma vocação e uma direção para preservar a vida em dias difíceis. Não se fala mais nada dessas duas mulheres, apenas estes versículos. Mas com elas, nós aprendemos a preservar a nossa vida, preservar a nossa família, preservar a nossa integridade, preservar o nosso caráter em dias difíceis. De que forma, pastor? Essas mulheres nos ensinam a nunca nos deixarmos vencer pelo mal, mas sempre vencer o mal com o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, Sifrá e Puá. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer essas duas também. Lá em Romanos 16, eu sempre falo disso. Cito o nome da Trifena e da Trifosa. Eu vou conhecer essas duas também. Mas eu vou conhecer essas aqui também. Quando eu chegar no céu, eu falo assim, ó, quem que eram as parteiras do Egito que está aqui no céu? Eu quero conhecer a Sifrá e a Puá. Eu quero dar um abraço nessas duas. Vocês foram demais, maravilhosas. Sifrá e Puá, queridos, nos ensinam a nunca permitir que o reino espiritual maligno avance e nos escravize. Não permitir que o mal vença o bem, não nos permitir vencer, nos deixar vencer pelo mal, gerando o bem, é uma decisão que eu e você tomamos todos os dias. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. A luta de Sifrá e Puá não era contra o faraó do Egito, mas era contra o reino espiritual maligno que desejava a morte dos filhos de Deus, que desejava a morte de Moisés, aquele que seria usado por Deus como instrumento de libertação do povo de Israel do Egito. A palavra de Deus também nos diz em Romanos 12:21 para nós vencermos o mal com o bem. E Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 38 ou versículo 39. Ele disse assim, a quem te bater numa face, oferece também a outra. Isso é vencer o mal com o bem. É ter uma atitude, meu irmão e minha irmã, transformadora. É ter uma atitude em que eu e você sabemos que preservar a vida em tempos difíceis é não questionar e nem mesmo abandonar os princípios de Deus. Deus deseja a vida. A Bíblia nos ensina que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Seja uma criança, seja um idoso, seja um bandido, ou seja a pessoa mais certa da vida, ou mais, entre aspas, correta aos olhos humanos.
O Senhor não quer a morte de ninguém. Ele quer nos dar vida. E vida com abundância. Preservar a sua família em tempos difíceis, preservar o teu caráter, preservar a tua história, meu irmão e minha irmã, significa nunca abandonar os princípios de Deus. Eu me lembro, por exemplo, do que Deus falou a Josué no capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele disse assim: Josué, não se aparte do livro da lei, medita nele de dia e de noite, seja forte, seja corajoso. Jesus, em Lucas 9, versículo 62, ele disse assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não abandonar os princípios de Deus significa viver uma obediência intensa, inteira, completa, plena. Meus amados, a verdade é que a gente é muito desobediente. Hoje é dia das mães, né? Quem é que nunca desobedeceu a mamãe? Hã? Quem sempre foi o filhinho da mamãe, que o meu filhinho, ou a minha filhinha, né? Enfim. Quem nunca desobedeceu a mamãe aqui? Seja aqui no templo ou em casa. Olha, gente, não tem ninguém, queridos. Todos nós desobedecemos em algum momento. Todos nós somos falhos, passíveis de erros. Agora, que bom que nós tivemos uma mãe que insistiu conosco, mesmo quando a gente desobedeceu. Mesmo que a insistência dela fosse aquele chinelo havaiana. Nas suas costas. Não? Ah, desculpa aí. Tem uns que eram mais exigentes, né? Às vezes foi uma vara, né, de amendoeiro, uma vara de goiabeira. A cinta, né, que ficava pendurada. Meu Deus do céu. Essa cena era assoladora, gente. Era pior que Sexta-feira 13. O Jason e o Fred Krueger juntos. Aquela cinta pendurada atrás da porta que você sabia. Aquilo ali para pegar. Vai te pegar em algum... Ou podia te pegar em algum momento. Não, essa aí não. Aí já é demais. Aí já é hard. Isso aí é nível hard. Não, irmã, Deus o livre guarde. Ô, Lúcia, Deus abençoe a Ruth e o Rafael, viu? Deus o livre guarde. Essa espada aí, não, irmã, isso aí dói demais na conta. Ah, foi você, irmã? Oh, meu Deus do céu. Sabe, amados, que bom. Ai, que bom, aleluia. Que bom que elas não desistiram de nós. Que bom que Deus não desiste de nós. Que bom que eu e você precisamos aprender com Cifrá e Puá, que nós precisamos ser fiéis ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas. As parteiras devem ser mulheres muito corajosas, sim ou não? Os homens fortão aí já entrou no parto lá, quem é pai? Entrou na sala de parto com a esposa? Teve algum que desmaiou? Ou quase desmaiou? Ou queria correr? Você já viu aqueles filmes? Quando uma mulher está para ter a luz, aí chega alguém que é a parteira e ela conhece tudo que tem que fazer, e sempre a pessoa mais medrosa tem uma função. Qual que é a função do mais medroso? Você já viram? Vai buscar uma toalha limpa e água quente. Sim ou não? Aí você pergunta assim, para que serve a toalha e a água quente? Para nada, é só para tirar o medroso dali. Porque o medroso ou a medrosa só atrapalha. Mas as parteiras estão ali, força, ó, respira do jeito certo, empurra. Ai, meu Deus. Parteiras são mulheres muito corajosas, gente. Meu Jesus. E como essas mulheres aqui, a Cifrá e a Puá, elas foram corajosas. Porque elas não foram movidas e nem removidas pelo medo. Gente, fala a verdade, o faraó, será que não era um homem que intimidaria aquelas mulheres, dizendo assim, vocês vão matar ou vão colaborar com a morte de todos os meninos hebreus, não deixa nenhum deles viver. Era o faraó, gente. Faraó, naquela ocasião, era considerado Deus. Para os egípcios, era um Deus. Na tradição religiosa, na tradição cultural, na tradição política do povo do Egito, Cifrá e Puá desobedeceram o Deus egípcio. Elas enfrentaram a fúria do Deus egípcio, quando elas não mataram os meninos que nasceram.
Fala a verdade. Essas mulheres eram corajosas demais da conta. Sim ou não? Meus irmãos e minhas irmãs, nós também precisamos ser mais corajosos e mais ousados ao longo da nossa vida. Elas podiam dizer assim: mas eu tive medo, então eu matei os meninos. Elas preservaram a vida de todos os meninos. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, a história do rei Saul fala de um momento em que ele, pressionado pelas circunstâncias de uma batalha, fez algo que não deveria fazer. E quando Samuel chegou, ele disse assim: Samuel, pressionado pelas circunstâncias. Quantas vezes nós somos pressionados pelas circunstâncias da vida, não é? Pressionados por uma doença, pressionados pelo desemprego, por um problema financeiro, pressionados por um familiar, pressionados por alguma tentação. Quantas vezes nós somos pressionados por alguma realidade da vida e cedemos? Sifrá e Puá foram pressionadas pelo rei do Egito, o faraó, o Deus do Egito, e elas mantiveram-se firmes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o texto diz que Satanás está ao nosso redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Ele está pressionando, rugindo, ele está tentando gerar medo, gerar, enfim, essa nossa sensação de dizer assim: não vale a pena lutar por isso, eu vou desistir de tudo, já que está tudo perdido, eu vou me entregar. Sabe, meu irmão, não se entregue. Jó foi pressionado por uma doença. Jó foi pressionado pela morte dos filhos, pela perda da sua riqueza, foi pressionado por uma doença terrível que estava sobre o seu corpo, foi pressionado pela mulher que disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó foi pressionado por 3 amigos da onça que apareceram ali, e Deus o livre guarde de ter amigos como aqueles que se achegaram a Jó no dia da sua doença. Ele foi pressionado de todos os lados, mas no capítulo 19, versículo 25, Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Seja fiel ao propósito de Deus para a sua vida. As parteiras foram fiéis, elas não se entregaram. O que a gente aprende, meu irmão e minha irmã, eu aprendi com Sifrá e Puá, que eu preciso ser uma bênção para o mundo ao meu redor. Quando um filho nasce, quando um bebê nasce, para onde vão as parteiras? Elas vão embora. Elas só precisam estar ali presentes no momento do nascimento. Depois que um bebê nasce, a vida segue o seu rumo. A família vai embora para casa, o bebê é batizado, é registrado, enfim. E as parteiras? Para onde vão? Vão para outro parto. Elas não vivem para si mesmas, mas elas vivem para trazer outras pessoas, para ajudar a trazer a vida de outras pessoas, para abençoar outras famílias. Não parece um pouco a nossa mãe? Sim ou não? Nossas mães não nos abençoam o tempo todo e abrem mão de tanta coisa para a gente ter sempre o melhor? Sim ou não? Minha mãe, então, se eu for falar dela aqui, quantas coisas ao longo da nossa vida ela abriu mão para que eu e o meu irmão tivéssemos possibilidades. Não é nem realidades. Ela abriu mão de muitas coisas para que eu e o meu irmão tivéssemos possibilidades, porque tudo dependeria também da minha escolha e da forma como eu decidiria viver a minha vida. As parteiras desapareceram, saíram de cena. Mas elas nos ensinam, como Abraão. Deus nos disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, você será uma bênção. Amém, queridos? O Senhor quer que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: eu quero ser uma bênção, em nome de Jesus. Se você tiver fé o suficiente, profetiza na vida de quem está do seu lado assim: olha, seja uma bênção em nome de Jesus. Como preservar a vida em dias difíceis? Eu quero encerrar, né? A pregação hoje é bem curtinha, mas eu ainda quero dizer mais uma coisa.
preservar a vida como cifrar e poar em dias difíceis, em tempos desafiadores, em situações contrárias, é entender que o nosso Deus nos abençoa. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Você acredita que Deus tem bênçãos para a sua vida? Sim ou não? Um grande homem de Deus chamado William Carey foi o primeiro missionário a pregar, considerado na história, né? O primeiro missionário a fazer missão na Índia. Ele, antes de ir para a Índia, ele era um jovem que consertava, sabe? Eu já contei a história dele aqui várias vezes, eu gosto dessa história. Ele era um jovem que consertava sapatos. Sapateiro, uma profissão que nem existe hoje mais, ou praticamente está extinta. E sempre que alguém ia consertar o sapato lá, arrumar a sola do sapato, ele falava de Jesus, ele pregava de Jesus para as pessoas. E um dia alguém perguntou para ele assim: ô, William, você é um sapateiro ou você é um pregador do Evangelho? E aí ele respondeu dizendo assim: eu sou um pregador do Evangelho, que nas horas vagas conserta sapatos. William Carey foi para a Índia. Tem um feriado na Índia em homenagem a William Carey. E quando ele fazia missão na Índia, num dos seus sermões, ele disse a seguinte frase: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. O nosso Deus abençoa aqueles que o buscam. E eu preciso falar disso, porque isso aqui para mim é o mais lindo desse texto. Aquelas mulheres, né, a Cifrá e a Puá, elas preservaram a vida dos recém-nascidos. Mas olha lá de novo em Êxodo, capítulo 1, versículo 21. Faça grandes coisas para Deus e receba grandes coisas de Deus. Olha o que diz o texto, no versículo 20. E Deus foi bondoso como as parteiras. Oh, meu Deus! Olha o versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Aquelas mulheres foram abençoadas, elas não tinham uma família. Vocês prestaram atenção no que o texto diz? Elas ajudavam tantas crianças a nascer, mas elas mesmas ainda não tinham filhos e filhas, não tinham uma família. Faça grandes coisas para Deus e receba grandes coisas de Deus. O texto diz: e Deus foi bondoso, e Deus deu àquelas mulheres uma família. O que Deus pode fazer na sua vida hoje? Qual é a graça do céu que você precisa alcançar neste dia, nesta hora, neste tempo?
aquela parteira sabia que essa mulher seria preciosa aos olhos da humanidade? Será que a parteira que acompanhou a mãe do Pelé lá em Três Corações sabia que ele seria o atleta do século, do século XX, o maior jogador de futebol da história? Será que a parteira que acompanhou o nascimento de Adolf Hitler, imaginava que ele se tornaria um dos piores homens da história da humanidade? Será que a parteira que acompanhou a mãe no nascimento de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden, de Pablo Escobar, né, o grande traficante da Bolívia e da Colômbia? Será que a mãe ou a parteira que acompanhou o nascimento do Fernandinho Beiramar imaginava que ele seria um dos maiores traficantes e bandidos do Brasil? É claro que não, queridos. Mas aquelas mulheres estavam ali para preservar a vida. Coveiros trabalham diariamente no lugar mais rico do mundo, onde sonhos, talentos, possibilidades e histórias chegaram ao fim e estão enterrados. Nesse Dia das Mães, nós nos parecemos mais com uma parteira que gera vida, que preserva a vida, ou como um coveiro que sepulta histórias e aniquila sonhos. A verdade, meus amados e amadas, é que o Senhor quer que eu e você possamos nos encher de esperança para preservar a nossa vida, a nossa família, preservar a nossa igreja, preservar o mundo que nós vivemos, para que as pessoas tenham pelo menos a possibilidade de fazer escolhas novas. Uma parteira ou um coveiro, com todo respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou desfazendo da profissão. Eu acho que tem até um nome mais moderno. Eu estou usando coveiro, que é a forma mais popular de se referir a essa profissão, mas sem nenhum demérito, pelo amor de Deus. Só estou descrevendo a atividade que eles realizam, e eu nunca vi uma mulher, sempre vi homens. Não sei se há mulheres trabalhando nessa função. São importantes naquela realidade do cemitério, mas figurativamente sepultam sonhos, histórias e possibilidades. Somos mais parecidos com a geração da vida, com a preservação da vida, ou com o fim de histórias, fim de possibilidades, fim de realidades. Nesse Dia das Mães, o Senhor quer dizer para mim e para você que, como Sifrá e Puá, Ele quer fazer coisas novas. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Amém, igreja? Ele quer fazer coisas novas na minha vida. Nós, às vezes, nos deixamos vencer pelo mal. Nós, às vezes, questionamos os princípios de Deus. Nós, em muitas ocasiões, abandonamos o propósito que Deus estabeleceu para nós, saímos do lugar que nunca deveríamos deixar. E nós cantamos aqui hoje que há um lugar onde tudo é pleno, onde tudo é perfeito. E esse lugar é na presença de Deus. Nós muitas vezes nos parecemos mais com um coveiro, sepultando a vida, porque nos esquecemos que precisamos ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. E quantas vezes, ao invés de bênção, nós somos maldição, somos tropeço, somos, enfim, tudo que há de ruim que alguém pode fazer para o outro, sendo que o Senhor nos chama para sermos abençoadores. Seja uma bênção. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós? Sifrá e Puá podiam ter no seu coração o sentimento de que, já que nós não temos filhos e nunca vamos saber o que é ter um filho, vamos matar os filhos dessas mulheres para que elas sofram. Mas não. Elas confiavam que um dia, eu imagino isso não está na Bíblia, mas eu imagino que quando elas pegavam aquele bebezinho que nascia e olhava para ele, ao invés de matá-lo jogando nas águas, elas diziam assim: um dia eu vou ter o meu filho, um dia eu terei uma família. Então eu quero te abençoar agora, que você seja um menino, que você cresça, que você seja uma bênção na sua família. E ela entregava então para a mãe.
E a mãe acalentava aquele bebê no seu braço e amamentava e vestia, enfim, aquela cena linda de um nascimento. Elas confiavam que um dia elas também teriam a sua família. Uma parteira ou um coveiro. Novas histórias, coisas novas, ou fim de histórias e de possibilidades. Qual é a sua realidade hoje? Vamos orar? Coloque-se em oração diante de Deus agora. Coisas novas. Eu quero crer e quero receber de Deus a promessa de que Ele está fazendo coisas novas. Coisas novas, coisas novas. O profeta Isaías disse isso no capítulo 43, versículo 18. Esqueçam o que foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos naquilo que é sequidão, no ermo, na perdição, onde não há condição de vida, eu quero gerar vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos em oração nessa noite, Pai querido. E nessa hora, Paizinho, depois de ver um pouco dessa história, dessas duas mulheres maravilhosas, Sifrá e Puá. Que atitude bela, Senhor. Proibida a entrada de pessoas perfeitas e elas, na imperfeição de uma história contada com a falta da veracidade dos fatos, elas preservaram a vida em tempos difíceis. Deus amado, nós erramos muito nessa vida. E a palavra aqui não é a defesa do erro, mas é a defesa, o desafio da mudança, da transformação. Olha para nós nessa noite, Paizinho. E nos ajuda, por favor, Senhor, a viver uma história nova. Sifrá e Puá viveram novas histórias. Viveram um novo tempo. Dá-nos a possibilidade, Senhor, de viver novas histórias e novos tempos. A gente às vezes fica muito preso no passado, condenando, acusando, arrumando autojustificativas, arrumando desculpas, remoendo as dores, ó Pai, que sim, Senhor, elas machucam, elas agridem, mas a gente às vezes está mais preso na dor do que olhando ao redor a possibilidade da cura. Nos ajuda, Senhor, e nos fortaleça nesse tempo. É a nossa oração, Paizinho, em nome de Jesus.